Não tá. Semana Santa. Esta é uma Semana Santa porque Jesus expulsou os mercadores do templo e trouxe a ordem para a casa de seu Pai. É santa porque Jesus reuniu todos os seus discípulos e com eles repartiu pão e vinho, ensinando o mistério sagrado da comunhão. É santa porque Jesus não fugiu de seu destino e carregou a cruz com o peso de todos os pecados e nela foi crucificado para definir nossos erros e nos mostrar o que é o verdadeiro amor. É santa porque Jesus desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e ocupou seu lugar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. A Semana é Santa porque, graças ao sacrifício do Filho de Deus, nos foi revelado o caminho para chegarmos até Ele. Desejamos a todos vocês uma feliz Páscoa. Boa tarde, criançada! É muito bravo. Boa tarde, criançada! Tudo bem com vocês? Sim! Hoje iremos abordar um tema muito importante. Vocês sabem qual é? Isso mesmo! Há muito tempo não existia nada além do vazio e da escuridão. Mas algo mágico aconteceu. Deus, o Criador de tudo, decidiu fazer um incrível durante 6 dias e Ele fez com amor e carinho, dando-lhes corpos incríveis, corações amorosos e mente cheia de imaginação. Quando Deus terminou de criar tudo, Ele olhou ao redor e viu que tudo era bom. Então, no seu 7º dia, Ele descansou para admirar e apreciar toda a sua maravilhosa criação. Essa é uma história da criação do mundo, onde Deus fez tudo com amor e nos deu um maravilhoso lar para viver. Boa tarde, crianças! Eu quero ouvir mais forte. Boa tarde, crianças! Hoje está um dia muito lindo para contar a história do nascimento de Jesus Cristo. Há muito tempo, em uma pequena cidade chamada Belém, havia uma jovem chamada Maria. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu para Maria e disse: não tenha medo, Maria. Deus te abençoou e você dará a luz a um menino. Ele se chamará Jesus e será o Filho de Deus. José e Maria tiveram que viajar para Belém. Quando chegaram a Belém, não havia lugar para eles ficarem. Todas as hospedarias estavam cheias. Então, eles encontraram um amigo. Naquela noite especial, Maria deu à luz ao menino Jesus. Ela o enrolou em paninhos e o deitou numa manjedoura. O batismo marcou o começo do ministério de Jesus. Ele foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz de Deus declarou: este é o meu filho amado, em que me agrado. Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração. Durante esse período, foi tentado pelo diabo, que tentou desviá-lo do seu propósito. Mas Jesus resistiu, respondendo com a palavra de Deus. Logo em seguida, escolheu seus primeiros discípulos e ele chamou 12 homens para segui-lo de perto, conhecidos como apóstolo Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariote, que mais tarde o trairia. Durante os 3 anos de ministério, Jesus realizou muitos milagres. O primeiro deles aconteceu em um casamento, quando transformou água em vinho. Ao longo de sua jornada, ele curou doentes, ressuscitou mortos e demonstrou poder sobre a natureza. Entre seus milagres mais conhecidos estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas e a cura de paralíticos, cegos e surdos. No total,
a Bíblia registra 37 milagres realizados por ele. Além dos milagres, Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas com lições espirituais. No Novo Testamento, encontramos 44 parábolas contadas por ele. Os milagres e ensinamentos de Jesus atraíram multidões, mas também despertaram fúria dos líderes religiosos. Temendo perder sua influência, eles começaram a conspirar contra ele. Judas Iscariote, um dos discípulos, traiu Jesus por apenas 30 moedas de prata. Durante a última ceia, Jesus havia anunciado sua traição e morte, mas permaneceu firme, sabendo que era parte do plano de Deus. Agora vou chamar um amigo para falar um pouco dos milagres que Jesus realizou. Tá bom. Boa tarde, criançada! O Mateus. É o Michel. O relato da cura do Esse aqui, esse é o outro. narrado em João, Esse é outro. é uma das histórias mais marcantes do ministério de Jesus. Este milagre não é apenas um exemplo do poder A minha mãe de vai Jesus sobre buscar as enfermidades Vou físicas, dormir. mas também uma profunda ilustração espiritual sobre a cegueira espiritual e a luz que Cristo traz ao mundo. O A história da cura Mateus. do cego de nascença nos lembra que Jesus é a luz Quem é do mundo. você? Ele não apenas tem o poder de curar enfermidades físicas, mas, mais importante, ele pode curar a nossa cegueira espiritual. Que possamos sempre buscar a luz de Cristo, obedecer a sua palavra e ser totalmente fiéis ao que ele fez em nossas vidas. Que nossa vida seja uma prova viva do poder transformador de Jesus, levando outros a reconhecerem que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Na véspera de sua morte, Jesus celebrou a última ceia com os discípulos, instituindo a Eucaristia e o sacerdócio. Nesse momento, ele se ofereceu como alimento espiritual para a humanidade. Logo, Jesus aparece no alto das oliveiras e Jesus experimentou a angústia ao prever os sofrimentos que enfrentaria. Ele disse ao Pai: Pai, se queres afastar de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade. Mas assim, Judas Iscariote, um dos discípulos, entregou Jesus aos líderes religiosos por 30 moedas de prata. Esse ato nos lembra do perigo da avareza e da fraqueza humana diante da tentação. Jesus foi levado até o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, e não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão do povo, que preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus à crucificação. Ele seria crucificado, os soldados romanos golpearam Jesus, depois colocaram nele uma coroa de espinhos. Zombando de Jesus, os soldados diziam: Toma tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Depois de maltratar Jesus, os soldados o fizeram carregar a cruz por toda a cidade até o monte Golgota, onde Jesus seria crucificado. Os soldados colocaram Jesus para carregar uma cruz. Jesus ficou todo machucado e com a coroa de espinhos. Jesus cai por 3 vezes. Na terceira vez aparece Maria Madalena, que compõe o rosto de Jesus. Jesus caminha com os soldados atrás do povo, até o local da crucificação. Enquanto Jesus caminha, os vereadores entram e ficam em seus lugares. Jesus foi torturado e humilhado, onde foi crucificado. Pouco antes de morrer, clamou: Meu Deus, por que me abandonaste? 3 dias após a sua morte, Jesus ressuscitou. Algumas mulheres que o seguiam foram ao túmulo e o encontraram vazio. 2 anjos anunciaram: Ele não está aqui, ressuscitou. Os discípulos ficaram surpresos. E dias depois, Jesus apareceu a eles. Ele permaneceu na terra por 40 dias, ensinando e encorajando seus seguidores. Antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão, ordenando que seus seguidores espalhassem sua mensagem pelo mundo. Então, criançada, Jesus prometeu que voltará. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, apenas Deus faz. Por isso, é importante estarmos preparados e firmes na fé. Quando Ele voltar, Ele julgará a humanidade e estabelecerá a justiça. Aqueles que o aceitaram como Salvador terão a vida eterna e viverão com Ele para sempre. Jesus foi mais do que um mestre ou líder religioso.
Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência a Deus. Ele é reconhecido como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar por meio de sua morte e ressurreição. Abriu o caminho para a vida eterna. Hoje, milhões de pessoas seguem seus ensinamentos e encontram nele esperança e redenção. Então, amigos, aprendemos que a paixão de Cristo não é apenas uma lembrança do sofrimento de Jesus, mas um chamado para viver o seu amor, sua misericórdia e o seu sacrifício em nosso dia a dia. Que possamos carregar nossa cruz com fé, confiando que assim como Jesus ressuscitou, também nós devemos ser fortalecidos e conduzidos à glória eterna.